Boa noite a todos. Hoje, o tema que eu escolhi são quem são os regenerados. Desse livro aqui, Renovando Atitudes. E vamos dar o início. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Esse trecho está no Evangelho, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, item 17. E ele é um tema assim, bem oportuno para a gente pensar, porque a gente, o que mais vem ouvindo falar agora é sobre a transição do planeta, das mudanças que a gente, que o planeta vai sofrer. E nós, que eu espero que sejam nós, como seremos os regenerados nesse mundo? A gente tem que vislumbrar o nosso futuro, e para vislumbrar o futuro é construir o presente. Então vamos começar a pensar sobre isso. E aqui o texto diz, regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmo, mas na coletividade. Então, o primeiro trecho é falar sobre o meio ambiente, a forma que a gente vive. E nós hoje, como que a gente vive nesse meio ambiente? A gente se sente fazendo parte da natureza? Ou a gente sente seres à parte, que não pertencem à natureza? A gente respeita o que a gente dá de contribuição nesse meio ambiente? E eu vi esses dias o palestrante Haroldo Dutra Dias, falando a respeito desse assunto, e falando que o ambiente, a nossa casa, é o retrato do morador, e que a nossa degradação moral reflete no ambiente. E aí fez pensar o seguinte: com tantas catástrofes, com tantas degradações que o meio ambiente vem sofrendo, aqui no Brasil, com grandes enchentes, secas, calor acima da média, enfim, tantas mudanças climáticas. Não é o reflexo da nossa condição moral hoje? Aí é importante a gente pensar que a gente faz parte desse meio, a gente não é separado dele. Então tudo que nós internamente pensamos e fazemos reflete no meio que a gente vive. E a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa melhorar essa questão de se sentir parte, porque o que a gente se sente parte, a gente não quer acabar com ela, a gente não quer degradar. O nosso sentimento exterior tem que refletir no interior, e tem que ser de bons costumes, de cooperação. E você vê que no texto aqui, ele diz assim: trocas incessantes, que a gente recebe à medida que doa. Quer dizer, hoje estamos doando o que para o meio ambiente? Degradação. O que a gente recebe? Então, essa consciência, essa mudança que tem que partir de nós, desse interior, dar e receber. Então, o que a gente der é o que a gente vai receber. Então, vale para a gente pensar sobre isso. E continuando o texto: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo.
que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são as suas atitudes pessoais. E daí, o que também a gente mais ouve agora, né? A gente que frequenta palestras, a gente, né, tá aí no meio, não pode nem falar que nunca ouviu. O autoconhecimento. É essa volta para o nosso interior. Porque a gente costuma enaltecer muito o mundo exterior. O poder, o ter, as coisas e também as dificuldades do dia a dia, né? As dificuldades que a gente encontra nesse mundo materialista. E daí a gente é convidado todos os dias praticamente a se voltar, a pensar o que é que acontece aqui dentro. Porque a gente tem um mundo, uma abundância de vida íntima. Só que esse mundo que a gente é convidado a conhecer, a pesquisar sobre ele, saber das nossas emoções, conhecer os nossos sentimentos, trabalhar essas dificuldades internas. E daí, não tem, sabe, eu penso assim que hoje, nós que estamos aqui falando sobre isso, a gente já começou, não tem como, a gente já começou a passos, né? Conta-gotas, a devagar, mas a gente já começou esse autoconhecimento. Então, falta um pouco, né, de mais coragem, vamos falar assim, de mergulhar nesse mundo, a saber por que está doendo, a saber por que eu estou com raiva, a saber por que aquilo me causa tanta indignação, o que me falaram e eu estou com muita raiva disso que me falaram. Isso é conhecer os sentimentos, é conhecer as emoções, é pensar sobre isso. Porque daí o que acontece, né? Nesse mundo regenerado, e nós como os regenerados, já se sabe lidar um pouco mais com isso. Já entrou nesse mundo interior e já se conhece um pouco mais. E daí que o texto fala, a gente conhecendo um pouco mais, a gente não fica mais pensando em querer só mudar o outro, porque o outro não tem como mudar. E tem aquela frase muito, né, que a gente aqui também já ouviu falar muito, que as pessoas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. Infelizmente, né, nesse momento. E a gente gostaria que elas fossem da forma que a gente pensa, e elas não são. E daí é a hora que causa a raiva, a dor, a indignação, a frustração, porque frustra muito a gente, né? Das coisas não serem do jeito que a gente quer. E daí a gente quer ser aquela criança que fica batendo o pé no supermercado lá brigando porque quer aquilo. Então, você vê que o texto, ele é bem claro. Não tem como mudar o outro. A gente tem que tentar se mudar, nos conhecer. Importante também, sabe? Eu penso assim, às vezes a gente também fala muito em conhecer as nossas dificuldades, mas também a gente tem que pensar sobre aquilo que a gente já conseguiu, sobre as vitórias que a gente já conseguiu. As vitórias, elas são importantes, quer dizer, as nossas conquistas, o que já é mais fácil para a gente resolver, é importante a gente conhecer isso e valorizar. Vamos continuar. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Descortinaram horizontes novos porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações, a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos. Olha que
interessante, por que que é importante esse autoconhecimento, esse mergulho no interior, para que a gente consiga perceber, consiga ver esses novos horizontes, é, e até resolver as coisas com mais habilidade, que é o que o texto está falando. Conforme a gente vai se conhecendo, as coisas vão ficando mais fáceis da gente trabalhar com elas, né? Trabalhar com os sentimentos, trabalhar com as emoções, fica mais fácil. Como diz, né? Na nossa idade cronológica, a gente diz nessa questão da gente ter mais experiência, e com a experiência faz com que a gente fique mais calmo, mais tranquilo, com mais sabedoria. E isso vale para a nossa existência toda. A gente vai tendo mais sabedoria, a gente vai tendo mais tranquilidade, mais habilidade para resolver. E não só resolver coisas, mas sim resolver as nossas emoções, trabalhar com elas, né? Enfim, o importante do autoconhecimento. E, como eu falei, tenho certeza que a gente já começou, nós já começamos, a gente só precisa continuar, a gente só precisa não ter medo disso, não ter medo de mexer com o que está, né, paradinho. A gente precisa conhecer e mergulhar. Vamos continuar. Observaram, né, os regenerados, observaram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Olha aí, né? O importante que a gente descortine também um pouco do que a gente já mascara, né, como sendo verdade, e às vezes não é nada disso. Então a gente conhecendo o verdadeiro eu, a gente também percebe essa transformação, a gente percebe o quanto é bom se conhecer. Vamos continuar. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante o Cristo e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada. Aqui, a gente também falar um pouquinho dessa questão da nossa missão, né? Porque às vezes a gente, quando fala a palavra missão, a gente fala sobre, pensa assim, em grandes missões, né? Por exemplo, ser um cientista, ser um médico, ser um grande pesquisador, ser um astronauta, ser um grande humanista, né? Escrever muitos livros, falar para, né, ter o poder da oração, da oratória. E às vezes não é nada disso. Todos está dizendo, nós temos um porquê de estar aqui. E por que a gente não pode ser um grande pai, uma grande mãe, e esse ser a nossa missão? Essa questão de ser um pai, ser uma mãe, às vezes a gente acha isso muito comum, né? É muito pouco, mas não é muito pouco. Como também não é muito pouco a gente fazer a diferença dentro do grupo que a gente vive, nosso grupo familiar, nosso grupo de estudos, nosso grupo de trabalho. Que coisa importante a gente, dentro de um trabalho que a gente vai todos os dias, a gente fazer a diferença no mundo das pessoas, a gente com um olhar diferente, ter ouvidos para escutar as pessoas, sabe? Isso é tão importante e que a gente às vezes não dá valor. A gente quer dar valor nas coisas grandes, mas são nas pequeninas que fazem diferença. E isso é importante a gente pensar sobre isso, sobre essa questão da missão, com um olhar mais dentro do nosso mundo mesmo, e não voltado para as grandes conquistas e grandes feitos. Aqui, ó, vamos continuar. Regenerados são os reabilitados à luz das grandes verdades, das verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor.
Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Acho que o que a gente pode resumir desse texto e sobre essa questão dos regenerados, primeiro que não são espíritos perfeitos ainda, né? Então, está a caminho de, mas não são espíritos perfeitos, mas que já tomaram mais consciência, já são mais pacientes consigo mesmos e com o próximo, são mais amorosos consigo mesmo e com o próximo. Porque às vezes a gente também quer achar que a gente vai pular esse degrau aqui, né? Do momento que a gente vive para ser espíritos perfeitos. E não. A gente vai tomando consciência dia a dia de tudo que a gente precisa ir modificando. Hoje, o que às vezes de repente a gente não entende sobre algum assunto, sobre, por exemplo, a questão da paciência. Às vezes não cabe ainda muito na gente nessa questão de ter paciência. E a gente vai trabalhando, a gente vai pensando sobre, vai vivenciando principalmente, né? Porque é aí que a gente vai aprender. E quando a gente vê, a gente já tem essa paciência. E como eu já falei, a gente já vai ter maturidade emocional, maturidade espiritual para poder vencer, para poder agir com mais facilidade nessas questões, né? E por último, eu peguei um outro trecho de um outro livro que eu também gosto de ler ele, gosto de ter na cabeceira, que é O Segredo das Bem-aventuranças. E tem um capítulo aqui que fala sobre as bem-aventuranças, que são os pacificadores, e fala sobre a paz. Vamos ao trecho que fala sobre a paz e a felicidade. Só começamos a sentir a brisa suave da paz quando, mesmo de forma tênue, criamos condições espirituais para que ele flua pelos nossos canais. A felicidade se espraia em nossos corações quando a paz faz morada em nossa intimidade. Não se trata, todavia, de uma paz que pode ser aliviada pelas circunstâncias externas, mas de uma paz que flui do imo da alma. Não é também um tipo de paz que denota a ausência de conflitos, mas que permanece conosco mesmo diante das adversidades. E para finalizar, uma fala de Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo, não se turbe vosso coração. Que assim seja. Obrigada a todos.